Há momentos na vida em que o corpo adoece sem febre, a alma cansa sem motivo e a mente parece viver em um redemoinho de pensamentos que não param. É nessa hora que as benzeduras dos pretos velhos mostram sua força. Quando o mundo parece pesado demais, eles ensinam que o alívio não vem de fora, vem de dentro. Cada palavra, cada sopro e cada folha passada sobre o corpo é mais do que um gesto. É o reencontro com aquilo que há de mais antigo e verdadeiro. A fé simples, feita de silêncio, olhar e confiança. Antes de continuar, aproveita e se inscreve agora no canal. Ativa o sininho, porque toda semana a gente compartilha histórias, ensinamentos e benzeduras que podem transformar teus dias. E não é exagero. Muita gente me escreve dizendo que depois de assistir, dorme melhor, sente o coração mais leve e até encontra força para recomeçar. Então, se tu acredita que a fé também se aprende, vem com a gente e faz parte dessa corrente de luz. Os pretos velhos não têm pressa, não gritam, não prometem riquezas. Eles oferecem algo muito mais valioso, sabedoria de quem já viveu o que a gente ainda está aprendendo. A benzedura deles é uma conversa entre mundos, um encontro entre a dor do presente e a paciência de quem já entendeu que tudo tem seu tempo. Enquanto a medicina cura o corpo, o preto velho cura o que a medicina não alcança. O peso invisível das preocupações, o medo que trava os passos, a tristeza que mora quieta no peito. Quem já sentou num banquinho de madeira para ouvir um preto velho sabe do que eu tô falando. O cheiro de café, o som do rosário passando entre os dedos, o olhar firme e calmo, tudo isso cria um espaço onde a alma descansa. É como se o tempo parasse por um instante e a vida respirasse de novo. Nesse silêncio cheio de fé, até o vento parece se inclinar para ouvir a reza. Hoje eu quero te levar para dentro desse universo. Quero que tu sinta através das palavras o mesmo conforto que muitos sentiram ao ouvir um Saravá, meu filho, a luz já chegou. Porque as benzeduras infalíveis dos pretos velhos não são apenas orações. São lições de vida que atravessam gerações e ensinam que cura é também aprendizado. Mas antes de te mostrar como essas benzeduras acontecem e o que torna o poder delas tão diferente de qualquer outra forma de oração, eu quero te contar uma história que começa com dor e termina com fé. Há quem diga que o poder dos pretos velhos está nas mãos. Outros juram que está nas palavras. Mas quem já recebeu uma benzedura sabe que o verdadeiro poder mora no coração. Porque quando um preto velho benze, ele não repete uma fórmula, ele sente. E sentir, meu filho, é o que falta no mundo de hoje. Enquanto muitos falam para convencer, o preto velho fala para curar. Ele não quer estar certo, quer te ver em paz. Lembro da primeira vez que vi uma benzedura acontecer. Uma senhora chegou no terreiro com o olhar vazio, o corpo curvado de tanto carregar tristeza. O preto velho olhou para ela com ternura e disse: "Filha, tu tá doente de preocupação." E preocupação é coisa que a gente cria e depois esquece de soltar. Ele pegou 3 folhas de arruda, fez o sinal da cruz e começou a rezar baixinho. Em cada palavra, parecia que o tempo voltava a respirar. Quando terminou, a mulher levantou a cabeça, respirou fundo e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ali, ninguém falou de milagre, só de fé bem feita. A benzedura é assim, simples na forma, profunda no efeito. É o encontro entre o humano e o divino dentro de nós. Quando o preto velho sopra, é como se ele dissesse para tua alma: "Eu te vejo, eu te escuto e tu não tá sozinho." E é por isso que tanta gente se emociona sem entender o motivo. Porque no fundo, o que todos nós queremos é ser vistos com amor, sem julgamento. Se tu parar para pensar, a vida é cheia de pequenos benzimentos. Um abraço sincero, um café quentinho, uma conversa que acalma, tudo isso é benzedura disfarçada.
O mundo anda tão apressado que esquecemos que o cuidado é uma forma de cura. Preto Velho ensina que o segredo não está em fazer muito, mas em fazer com intenção. Ele benze com a fé, não com a pressa. E isso muda tudo. A palavra, quando vem do coração, tem poder de folha. Limpa, acalma, renova. E é por isso que, mesmo depois que o corpo vai, o ensinamento deles fica. A fala de um preto velho ecoa como reza e conselho ao mesmo tempo. E cada benzedura, no fundo, é uma lembrança de que ainda há luz onde parece haver apenas sombra. Mas o que faz uma palavra se transformar em cura? Como é que algo tão simples pode tocar tão fundo? A resposta está em algo que quase ninguém percebe. E é sobre isso que eu vou te contar agora. Toda benzedura começa com algo que a gente esqueceu de valorizar: o poder das coisas simples. Quando um preto velho escolhe uma folha de arruda, um galinho de Guiné ou um punhado de sal grosso, ele não está fazendo mágica. Está reconhecendo que a natureza sempre soube curar o que o homem ainda tenta entender. As folhas falam, o vento leva, a água limpa e o fogo transforma. Cada elemento tem uma voz, e o preto velho é aquele que aprendeu a escutar. Te conto um exemplo real. Um senhor de quase 80 anos, que benzia desde menino, dizia que não existia folha fraca. Fraco é quem perdeu a fé, ele dizia sorrindo. Quando alguém chegava cansado, ele passava as mãos devagar, pegava as ervas e falava: "Isso aqui é só o que teus olhos veem. O resto é a energia que tu carrega e que eu ajudo a endireitar." E parecia simples. Mas a pessoa saía dali leve, como se tivesse deixado o peso do mundo na palma daquelas mãos enrugadas. A arruda, por exemplo, é a guerreira das plantas. Ela enfrenta o que vem pesado, desfaz olho gordo e abre caminho onde a vida emperrou. A Guiné, silenciosa e firme, trabalha na alma, puxando para fora o que ficou guardado e estagnado. O alecrim traz alegria, lembrando que a cura também tem cheiro bom. Essas folhas são mais do que remédio. São mensagens da terra, cada uma com uma história para contar. Preto Velho ensina que a benzedura é uma conversa entre o que se vê e o que não se vê. Por isso, quando ele sopra sobre a erva, ele está falando com o vento, pedindo que leve embora o que não serve mais. E quando ele pinga água, não é para molhar, é para purificar o caminho. O gesto é simples, mas o simbolismo é profundo. É como se cada movimento dissesse: deixa ir o que te prende e fica só com o que te fortalece. E sabe o que é bonito nisso? É que a pessoa que recebe a benzedura não precisa entender tudo para sentir. A fé é o idioma universal. O corpo reconhece quando a alma está sendo cuidada. Às vezes, uma lágrima escorre sem aviso. Às vezes, o arrepio vem antes da palavra. É o jeito que o espírito encontra para dizer: eu tô aqui e tô melhorando. Mas existe um tipo de dor que nem as ervas curam de primeira. É a dor que a gente carrega no peito, às vezes há anos, sem perceber. Aquela mágoa antiga, o ressentimento que ficou guardado, o nó invisível que segura a vida no mesmo lugar. E é sobre essa cura mais profunda, a cura das emoções, que eu quero te falar agora. Tem ferida que não aparece no corpo, mas sangra por dentro todos os dias. É aquela dor que a gente tenta esquecer, mas que volta toda vez que o coração se cala. E é por isso que os pretos velhos dizem que não há benzedura verdadeira sem cura emocional. Porque não adianta limpar o corpo se a alma continua carregando peso. A mágoa, o ressentimento e a culpa são como ferrugem. Se a gente não limpa, acabam corroendo tudo. Uma vez, ouvi uma preta velha chamada Mãe Cambinda dizer algo que nunca esqueci. Filho, o perdão é o banho mais difícil de tomar, porque ele não tira a sujeira dos outros, tira a sujeira que o outro deixou em ti. Na hora, aquilo fez sentido como um soco de verdade. Ela explicava que o perdão não é prêmio para quem te feriu, é libertação para quem quer seguir em paz. É cortar o laço invisível que mantém a gente preso ao passado. E é nesse ponto que a benzedura ganha força.
Enquanto o preto velho reza, ele não fala só com teus ouvidos, ele fala com tua lembrança. Cada palavra alcança um lugar que a gente nem sabia que ainda doía. E quando ele sopra, é como se dissesse: deixa sair o que não te serve mais. Quem já passou por isso sabe que muitas vezes o choro vem junto, sem aviso, como um rio represado que finalmente encontra o mar. Mas há algo ainda mais bonito nisso tudo. Os pretos velhos ensinam que até a dor tem propósito, que ela não vem para punir, vem para ensinar. E quando a gente entende isso, a mágoa se transforma em sabedoria. É como o fogo que queima, mas também purifica o ouro. A benzedura é o sopro que apaga o fogo da raiva e deixa só a chama da consciência acesa. Quer um exemplo prático? Pega um papel, escreve o nome de quem te feriu e diz: eu te perdoo, mas não para te aliviar, e sim para me libertar. Depois rasga o papel, coloca um punhado de sal grosso em um copo com água e deixa num canto por 3 dias. Isso é simbólico, é ritual, mas o mais importante é o que acontece dentro de ti. O coração começa a soltar o que o orgulho segurava. Porque no fim das contas, a maior benzedura é quando a gente aprende a se perdoar, a se olhar com carinho, sem culpa, e entender que a dor também é parte da caminhada, mas não precisa ser companhia. Só que existe um tipo de justiça que vem depois da cura, e ela não é vingança. É a justiça que vem do alto, a que equilibra a vida sem precisar machucar ninguém. E é sobre essa força de Xangô e a paciência dos pretos velhos que a gente vai conversar agora. A vida é justa, mas o tempo dela não é o mesmo que o nosso. Enquanto a gente quer ver tudo se resolver agora, os pretos velhos ensinam que a justiça espiritual caminha devagar, mas não falha. É como um rio, pode parecer calmo na superfície, mas carrega uma força imensa por baixo. Xangô é o senhor da justiça, mas quem ensina a esperar o momento certo é o preto velho. E é nessa mistura de força e paciência que mora a sabedoria. Muitos chegam ao terreiro pedindo castigo para quem fez mal, vingança para quem traiu, resposta rápida para a dor. Mas o preto velho, com o olhar sereno, costuma dizer: meu filho, justiça que vem com raiva vira desgraça. Ele explica que a verdadeira justiça não machuca, ela equilibra. E o que é justo para a alma nem sempre é o que a mente quer. Tem hora que a vida tira algo não para castigar, mas para proteger. Certa vez, um rapaz contou que tinha perdido o emprego de forma injusta. Sentia raiva, queria ver o ex-chefe cair. Foi a um terreiro buscar força para se vingar, mas saiu de lá com outro tipo de força. O preto velho olhou para ele e disse: filho, Xangô não castiga, ele ensina. A dor que tu sente agora é o chão sendo limpo para tua estrada abrir. 3 meses depois, o rapaz conseguiu um trabalho melhor, em paz, sem carregar o peso da raiva. E foi ele mesmo quem voltou ao terreiro para agradecer. O que esse exemplo mostra é que justiça espiritual não precisa de barulho. Ela acontece em silêncio, no tempo certo. É como o vento que move as folhas sem precisar ser visto. Preto Velho ensina que quando a gente confia, a vida se encarrega de arrumar o que estava torto. E que cada ofensa, cada perda, cada humilhação pode se transformar em aprendizado quando a gente entrega nas mãos certas. Se tu olhar bem, a paciência é o segredo da fé. A pressa é o alimento do medo. Quem confia, espera. E enquanto espera, aprende. Por isso, as benzeduras que pedem justiça sempre vêm acompanhadas de pedidos de calma, sabedoria e perdão. Porque Xangô julga, mas quem consola é Preto Velho. É ele quem sussurra no teu ouvido: tua vitória vem limpa, e quando ela chegar, ninguém vai poder dizer que foi sorte. A justiça dos pretos velhos não se faz com espada, mas com consciência. E quando ela chega, não sobra espaço para vingança, só para paz.
Mas existe uma segunda parte dessa jornada, porque depois que a vida se equilibra, o próximo passo é recomeçar. E esse recomeço vem como um sopro, leve e poderoso, capaz de reacender a fé e devolver a vontade de viver. Recomeçar é um ato de coragem. Não é sobre esquecer o que passou, mas sobre escolher não se prender ao que ficou. Os pretos velhos dizem que a vida é como um rosário. Cada conta é um ciclo, e quando o fio arrebenta, a gente junta tudo de novo. Só que com mais sabedoria. As benzeduras do recomeço são as mais bonitas, porque nelas não há pressa, há reconstrução. E o primeiro passo para recomeçar é acreditar que ainda há caminho. Muita gente chega ao terreiro sem esperança, sentindo que perdeu tudo. O emprego, o amor, a saúde, a fé. E o preto velho, com aquele jeito sereno, costuma dizer: filho, o fim é só a parte do caminho que o futuro ainda não enxergou. Ele ensina que, quando tudo parece parado, a vida está apenas preparando o terreno para algo novo nascer. É o tempo de recolher as forças, não de desistir. Lembro de uma mulher que procurou ajuda dizendo que não tinha mais ânimo para viver. Tinha perdido o marido, o trabalho e a vontade de sorrir. O preto velho acendeu uma vela branca, olhou para a chama e disse: essa luz é tua fé, filha. Tá pequena, mas ainda brilha. E enquanto ela brilhar, a vida vai te ouvir. Ele fez a reza devagar, passando a fumaça do cachimbo sobre ela, e pediu para que ela voltasse toda semana, nem que fosse só para conversar. 3 meses depois, ela já sorria outra vez, vendendo bolos na porta de casa e dizendo que a fé dela tinha aprendido a andar. É isso que o recomeço ensina. Não precisa ser grande para ser verdadeiro. Às vezes, recomeçar é levantar da cama, tomar um café e respirar fundo. Outras vezes, é se permitir sonhar de novo. Preto Velho sempre repete que a fé não é barulho, é constância. E quando a gente insiste em seguir, mesmo cansado, é aí que a força divina se manifesta. Cada benzedura de recomeço é um lembrete de que a vida sempre dá um jeito de florescer, mesmo depois da seca. Assim como o chão rachado recebe chuva e volta a dar fruto, o coração ferido também aprende a florescer outra vez. A diferença é que agora ele sabe o valor da chuva e da espera. E talvez seja por isso que os pretos velhos sempre terminam suas rezas dizendo: vai, meu filho, o caminho é teu e o tempo vai contigo. Porque o recomeço não é dado, é construído. Mas existe algo ainda mais forte que o próprio recomeço. A força de quem caminha amparado pelos ancestrais, pelas mãos invisíveis que sustentam e protegem a cada passo. Nenhum de nós caminha sozinho. Mesmo quando a estrada parece vazia, há vozes antigas sussurrando sabedoria no silêncio. Os pretos velhos chamam isso de força de ancestralidade. É o elo invisível que liga a gente a quem veio antes. Avós, bisavós, gente de fé, de roça, de luta. Cada benzedura é um encontro entre tempos. Quando o preto velho reza, ele não fala só com o presente. Ele conversa com o passado para curar o futuro. Certa vez, um preto velho disse: filho, o sangue que corre em ti é feito de histórias, e cada oração tua desperta um pedaço de quem te protege. Essa frase explica tudo. Quando a gente acende uma vela, faz uma prece ou pede proteção, não está falando só com Deus. Está chamando toda a linhagem de luz que veio antes e que deseja ver a gente bem. É por isso que o arrepio vem, o choro aparece, o coração aperta. É o eco dos que caminham contigo. Eu lembro de uma moça que procurou o terreiro dizendo que a vida dela não andava. Tudo parecia travado. O preto velho pediu que ela levasse uma foto antiga da família e quando ela trouxe, ele disse: a tua força está aqui, filha. Teus passos esqueceram de agradecer por onde vieram. Ele pediu para ela acender uma vela em casa e, antes de fazer qualquer pedido, apenas agradecer pelos antepassados.
Na semana seguinte, ela voltou dizendo que as coisas começaram a fluir. O emprego apareceu, a saúde melhorou e o coração, que andava apertado, se abriu de novo. É assim que funciona a ancestralidade. Quanto mais a gente reconhece, mais ela trabalha a nosso favor. O preto velho não fala em milagre, fala em mérito espiritual. E o mérito começa quando a gente honra o que carrega. Quando ele benze, ele também reata laços com a história. É um chamado para que o espírito lembre de onde vem. Porque quem esquece suas raízes perde o poder de florescer. Os pretos velhos dizem que cada alma é uma árvore e as raízes são os ancestrais. Pode até ventar forte, mas quem tem raiz profunda não cai. Por isso, quando a vida balança, é hora de firmar o pé na terra e lembrar dos que vieram antes. Eles não pedem adoração, pedem lembrança. Uma prece, uma vela, um agradecimento. É esse gesto simples que alimenta o elo invisível entre o mundo de cá e o mundo de lá. Mas a ancestralidade não fala só de passado. Ela também abre caminho para o futuro. E é justamente nesse ponto que o preto velho traz a bênção da prosperidade. Quando o coração está limpo, o perdão feito e os ancestrais lembrados, o que vem a seguir é abundância. E é sobre essa fartura espiritual e material que a gente vai falar agora. Os pretos velhos ensinam que prosperidade não é ter mais, é viver melhor. É dormir tranquilo, comer com gratidão e sentir que o que chega tem propósito. Eles dizem que dinheiro é energia e que essa energia só flui quando a mente está aberta e o coração em paz. Por isso, antes de pedir fartura, o preto velho limpa o caminho. Porque a prosperidade não entra onde ainda mora a escassez da alma. Um dia, um rapaz contou que tudo o que fazia dava errado. Tentava vender, trabalhar, mas o dinheiro sumia como água entre os dedos. O preto velho escutou com calma, acendeu o cachimbo e respondeu: "Filho, teu bolso está vazio porque teu pensamento está trancado. Abre a cabeça que a mão enche." Ele explicou que não adianta pedir bênção se o coração está fechado para receber. A energia da abundância é como vento, entra por onde há fresta. As benzeduras da prosperidade começam limpando o medo, porque medo é o primeiro ladrão da fartura. Preto velho benze dizendo: "Que tua mão trabalhe sem cansaço e que teu suor seja semente." Ele sopra sobre as mãos, passa as folhas e pede a Zambi que transforme esforço em colheita. E o mais bonito é que ele nunca fala de riqueza com arrogância. Ele fala com respeito, como quem sabe que o dinheiro é só mais um meio de fazer o bem. Quer um exemplo simples para aplicar na tua vida? Todo início de mês, acende uma vela branca, coloca 3 moedas em volta e diz em voz alta: "Que o que entra seja abençoado e que o que sai volte multiplicado." Isso é simbólico, mas poderoso. Porque quando tu abençoa o que tem, tu muda a vibração da tua relação com o dinheiro. Preto velho diz: "Quem agradece o pouco, convida o muito." A verdadeira fartura não é só material, é espiritual. É sentir que há sempre o bastante para dividir. A pessoa próspera não mede o que tem, mede o quanto pode ajudar. E é por isso que nas benzeduras, prosperidade e gratidão andam juntas. Quando a mão que recebe também aprende a dar, o ciclo da abundância se completa. O preto velho ensina que a fartura é filha da fé e que quando a gente caminha em paz, a vida se encarrega de colocar flores onde antes havia pedra. A prosperidade é o reflexo da alma em harmonia e quem vive com fé, vive com sorte. Mas existe ainda um último ensinamento que os pretos velhos deixam para quem escuta com o coração: a arte de agradecer e reconhecer o milagre de estar vivo. Porque é nesse agradecimento que a benzedura se firma e a fé se multiplica. E é sobre isso que vem o próximo capítulo. A gratidão é o ponto final de toda a benzedura e, ao mesmo tempo, o primeiro passo de toda a fé. Preto velho sempre diz:
Quem agradece reforça o milagre, porque a energia da benzedura não termina quando a reza acaba. Ela continua crescendo dentro de quem reconhece o bem que recebeu. É por isso que, depois da cura, vem o agradecimento. E não aquele agradecimento apressado, de boca para fora, mas o sincero, que nasce do peito e se espalha no olhar. Certa vez, ouvi um preto velho explicar que a reza só se completa quando o coração aprende a dizer obrigado. Ele contou a história de uma mulher que vivia pedindo ajuda, pedindo prosperidade, pedindo amor, mas nunca agradecia. Até que um dia, ao ver o nascer do sol, ela chorou e disse: "Hoje eu não vou pedir nada, só vou agradecer por ainda estar aqui." E naquele dia, segundo ele, a vida dela começou a mudar. Porque a gratidão abre portas que nenhum pedido força a abrir. Preto Velho ensina que a gratidão é uma benzedura silenciosa. Quando a gente agradece, a vibração muda, o pensamento se alinha e o universo escuta. Não é à toa que eles dizem: boca que reclama fecha caminho, boca que abençoa multiplica o que tem. É o mesmo princípio da natureza. A árvore que dá fruto é aquela que recebeu luz e devolve sombra. Quer aplicar isso na tua rotina? Todo dia, antes de dormir, pensa em 3 coisas boas que te aconteceram, mesmo que sejam pequenas. Pode ser um café quente, uma risada, um abraço ou simplesmente o fato de estar vivo. Isso alimenta a tua energia e fortalece tua fé. Preto Velho diz que agradecer é como acender uma vela dentro da alma. Quanto mais a gente agradece, mais a vida ilumina o caminho. E talvez esse seja o segredo das benzeduras infalíveis. Elas não se tratam apenas de pedir, mas de reconhecer. De entender que cada sopro, cada palavra, cada folha é um lembrete de que a vida ainda acredita na gente. A cura começa quando o coração se abre, mas só se firma quando ele aprende a agradecer. E é assim que se encerra o ciclo da benzedura: palavra, cura, recomeço e gratidão. Mas o aprendizado dos pretos velhos não termina aqui. Eles ainda guardam conselhos antigos, histórias de sabedoria que ensinam a viver com leveza, fé e propósito. E no próximo vídeo, a gente vai mergulhar nesse universo de sabedoria ancestral, onde cada palavra é lição e cada história é uma bênção. As benzeduras dos pretos velhos não são apenas rezas antigas, são pontes entre mundos. Cada palavra é um fio que costura o visível e o invisível, o ontem e o agora, o medo e a fé. Quando um preto velho fala, o tempo desacelera, a alma escuta e o coração entende o que a mente esqueceu. A força dessas benzeduras não está no mistério, mas na verdade simples que carregam: o poder de acreditar. Eles ensinam que não existe pessoa pequena quando a fé é grande. Que todo problema é só um ponto do caminho, não o fim da estrada. Que a dor não veio para punir, veio para ensinar. E que a fé não precisa de palco, só de silêncio e intenção. É por isso que quando o preto velho sopra, não é só o corpo que se alivia, é a alma que aprende a respirar de novo. A benzedura é, no fundo, uma lembrança de que há luz mesmo nas noites mais escuras, de que a esperança pode morar num simples saravá, meu filho, e de que a fé, quando compartilhada, se multiplica. Quem escuta um preto velho com o coração aberto nunca mais é o mesmo, porque sai dali diferente, mais leve, mais manso, mais inteiro. Agora quero te convidar a fazer parte dessa corrente de luz. Se o que tu ouviu hoje te tocou, se alguma palavra fez sentido para ti, deixa teu nome nos comentários e diz de onde tu está assistindo. Assim como nas casas antigas de fé, aqui também é lugar de partilha. E quando tu comenta, tu se junta a milhares de pessoas que acreditam na força da espiritualidade, no poder da palavra e na beleza das coisas simples. Se inscreve no canal e ativa o sininho,
porque toda semana a gente traz novos benzimentos, histórias e ensinamentos dos pretos velhos para fortalecer teu caminho. E compartilha este vídeo com alguém que esteja precisando de cura, alívio ou esperança. Às vezes, uma mensagem como essa chega na hora exata, e se ela chegou até ti, pode ser que tenha sido para passar adiante. E antes de encerrar, deixa eu te fazer um convite especial. Assista o nosso vídeo sugerido, O Terreiro Esquecido pelos Orixás, uma história espetacular de um terreiro esquecido pelos orixás. Então, já te prepara, porque se hoje foi o dia da benzedura, o próximo será o dia do aprendizado. Saravá tua fé, tua casa e teu caminho, que Zambi abençoe tua jornada e que a luz dos pretos velhos te acompanhe em cada passo.